Estamos aqui com o coordenador de esportes, Adolfo José Vieira Pinto, né? Adolfo, conta pra gente o que faz um coordenador de esportes dentro da educação, do esporte educativo, que é o caso da EPROCAD. Sim. Bom, aqui eu respondo por toda essa área, né, relacionada aos projetos esportivos e educacionais que a instituição desenvolve. Principalmente essa nossa relação com a Federação Internacional de Futebol e com a rede de instituições chamada Street Football World, sediada na Alemanha. A primeira que você falou seria a FIFA, não? Sim, tá. FIFA, Federação Internacional de Futebol. Existe, como é que é essa coordenação educativa aqui dentro? Tem uma coordenação pedagógica, para qual você responde enquanto coordenador de esportes, é isso? Nós temos 4 áreas principais aqui dentro da instituição. Conta. A área esportiva e educacional, a área ambiental, que trata questões ligadas ao meio ambiente, a área de arte e educação, todas as atividades artísticas, né, todas elas, arte, cultura, teatro. E temos também falei da esportiva, esporte, educação, ambiente, artes e educação para a tecnologia, que envolve aulas de informática. Temos também uma oficina de fotografia através de uma parceria com a Sony. E dentro dessas 4 áreas, a área esportiva é a área que eu respondo, né? Aqui, e todas então, nós essas temos 4 são de responsabilidade da coordenação pedagógica. Tá, ok. Então temos professores de várias disciplinas aqui, Sim, né? Essas 4 áreas. Se relacionando com as crianças e os adolescentes aqui da EPROCAD. Sim, todos os projetos da instituição contemplam todas essas 4 áreas e todos os educandos, obrigatoriamente, eles precisam estar passando por essas 4 áreas. Conta pra gente, assim, como é que eu posso, se eu for explicar amanhã para alguém que vem aqui, fui na EPROCAD, é super legal, falei com o Adolfo, né? O que é esporte educativo? Sim. O esporte por si só, a gente entende que não educa. Né? Então, as ações educacionais dentro de uma aula esportiva vai extrapolar esse mundo do esporte. Você vai envolver outras disciplinas, outras situações, por exemplo, a questão do respeito, dos valores humanos, né, da disciplina. Isso você sempre vai estar enfatizando nas suas aulas de educação física. E você repetindo esse processo todo dia, ao passar dos anos, você cria uma condição assim, para o jovem, para ele rever as suas ações dentro desse contexto. Né? E com isso ele vai estar melhorando assim, a sua capacidade de agir, de interagir no grupo. Numa atividade básica, rotineira aqui do EPROCAD, né? Uma atividade esportiva. Como é que é aí uma aula, digamos assim, de educação física? Eles debatem? Como é que é isso? Tudo antecede um diálogo. Todas as nossas aulas começam com uma conversa, com um bate-papo, saber como a criança está se sentindo naquele dia. O professor também busca saber como que anda o seu dia a dia na casa, na escola, para, a partir disso, desenvolver uma atividade, no final da atividade voltar para uma conversa também para discutir o que foi apresentado naquele dia. Geralmente, entre crianças e adolescentes, você tem assim, muita atitudes que passam pela agressividade, pelo mau comportamento, até por palavras de baixo. Então, por isso, você precisa estar no seu dia a dia, sempre estar enfatizando isso e corrigindo isso. A importância do diálogo. Aí eles praticam, digamos assim, jogam futebol aqui, vai. Aí durante o jogo, depois do jogo também tem um bate-papo. No caso específico das aulas de futebol de rua, nós adotamos sempre um primeiro tempo que nós chamamos, que é um momento de diálogo, onde eles vão estar fazendo seus acordos, estipulando as regras. No segundo período eles vão estar praticando esporte. Dentro disso, quer dizer que quando no primeiro tempo vão estipular as regras, essas regras podem ser sempre diferentes em todos os outros festivais. Quer dizer, num outro jogo, eles podem mudar as regras. Como não é uma modalidade oficial, que tem federação, que tem regras específicas, não se trata disso. Então, todo dia você pode estar inovando e criando. Né? E isso você dá liberdade para o jovem, para ele estar justamente melhorando essa atitude de protagonista, né? Melhorando e adequando para a sua realidade.
Por exemplo, tem sempre aquele que não é um bom jogador, tem aquele que é o gordinho, aquele que nunca é escolhido, né? Aquele que é ruim mesmo de bola, mas só que a gente não pode, como a instituição esportiva e educacional, a gente não pode excluir ninguém. Pelo contrário, a gente tem que incluir. Então nós temos que chegar num comum acordo para que todos participem e todos tenham essa condição de igualdade. Entendi. Agora no segundo tempo que você estava falando. No segundo tempo já acontece mesmo a prática esportiva, né? Que é um jogo aula de futebol, a aula de futebol é um jogo, não tem muita diferença do jogo que nós... competitivo. Isso. E no terceiro tempo, né, que existe esse terceiro tempo, que é o mais rico de todos, é que eles vão analisar o que eles acordaram no primeiro tempo, se eles aplicaram no segundo, nesse terceiro eles vão estar avaliando tudo isso. E aí surgem os debates mesmo, né? A participação efetiva dos jovens. E aí eles vão avaliar todas as suas ações, né, que levam uma reação por parte do outro. Né? E nisso tudo gera reflexões, né, sobre toda... Até alteração de resultado pode ocorrer nisso? Alteração de resultado, porque na nossa metodologia a participação deles interfere no resultado, ali no número de gols marcados, a gente soma tudo isso e eles mesmos vão atribuir pontuação para isso e determinar... Quem saiu vitorioso da partida pode perder nesse terceiro tempo. Sim, é justamente essa questão do fair play, que tanto a FIFA prima, né? Que no jogo, às vezes a gente vê isso de lado, no jogo tradicional. Né? Que na hora que tá valendo um troféu, dinheiro, prêmio de dinheiro, o pessoal vai lá e vai... Porque no jogo competitivo, o fair play é só quando há uma falta, a bola pela lateral e só fica isso no fair play. Pobre, é um conceito muito pobre, né? Eu acho que vai além disso, né? Eu acho que a virtude, os valores humanos devem ser resgatados. Né? Eu acho que o respeito, ali, o cuidado pelo outro, ser solidário, eu acho que essas questões são muito mais importantes. Quanto tempo dura cada um desses tempos? Não existe regra para isso, é indeterminado. Geralmente, numa aula de educação física, nós temos 1 hora, 1 hora e 15 minutos para estar... Vocês dividem mais ou menos nesses 3 tempos? Isso não acontece por 1 hora e 15, acontece ali por 40 minutos, 30 minutos, depende. E assim, meninos com meninas, idades diferentes juntas, tudo misturado? Deficientes também pode. No meio acadêmico existe assim, uma linha que desenvolve o esporte educacional. Né? E os princípios do esporte educacional é justamente esse, de incluir a diversidade de gênero, né? Incluir meninas e meninos, favorecer o protagonismo, que é a ação mesmo efetiva do jovem na participação, na construção de uma aula, não é só unilateral que o professor vai determinando as ações. O aluno ele tem essa possibilidade de intervir e propor o que ele acha de melhor para ele. Então, esses princípios de inclusão, diversidade, protagonismo, é fundamental no esporte educacional. Aqui eu imagino que você troca ideias com alguém, você recebe uma orientação pedagógica ou psicológica para manter esse alinhamento com as outras... Sim, eu sou subordinado à coordenação pedagógica, né? Então toda essa questão assim, de como você vai estar desenvolvendo esse processo de ensino-aprendizagem, né? Esses como é que é o nome da coordenadora pedagógica? Beatriz Rolim. Vamos falar da África do Sul? Aí eu ia perguntar só uma coisinha. Assim, vocês fazem jogos amistosos, não vou dizer competitivos, né? Mas com outras instituições da mesma natureza do Procad aqui no Brasil, não é? Você estava falando do Gol de Letras, mais algumas, como é que é isso? Seria uma espécie de eventos que vocês promovem, né? Não são amistosos. Para a gente chegar até um patamar assim, de ir para o Mundial, levar os alunos para o exterior, nós passamos assim, por várias fases. Né? Nós atendemos crianças de 7 a 18 anos aqui dentro. Todos os alunos, eles passam por essas fases, né? Por as nossas aulas assim, diárias, durante o ano todo, e nós realizamos eventos, desde os mais simples até os mais complexos, que seria esse Mundial. Nós temos nossos eventos internos, que são só para os alunos aqui dentro da instituição, os eventos regionais, que aí sim nós convidamos outras ONGs que adotam essa linha de esporte educacional. Os encontros sul-americanos, nós já participamos de 3 deles, né? Argentina, Chile e Paraguai, né? Que é um torneio internacional, mas não envolve tantas organizações assim, no máximo 10 países, 10 organizações. E a cada 4 anos, que coincide com a Copa do Mundo, né? No caso da Alemanha em 2006 e agora na África em 2010, nós fomos... Já é calendário então, né? Sim. E nós vamos preparando os jovens para todas essas etapas, né? Nós não vamos levar um jovem que não
não vivenciou as aulas aqui no dia a dia, não foi para o encontro regional. Por mais craque que ele seja, não vai ser levado. Porque é necessário muita maturidade, né? Não é só jogar bola, precisa de muita maturidade para poder dialogar com outros jovens sobre essas questões. Né? Tá. Fala pra mim, você tinha falado uma entidade que tem o nome da Ana Moser, aquelas... Instituto de Esporte e Educação. Do Edmilson. Fundação Edmilson. Do Cafu. Do Cafu nós convidamos, mas eles não vieram participar. Do nosso encontro interno foi Instituto de Esporte e Educação, Fundação Edmilson, uma instituição do... Não fizemos convite, eles não puderam vir também. Nós temos relação com a Fundação Cafu e Gol de Letra através de uma outra rede, que é a Rede Esporte e Educação Social. Né? Oi? É do Raí o Gol de Letra? Gol de Letra, sim, do Raí. No nosso encontro regional teve um projeto do Rio de Janeiro também, participação do pessoal do Maranhão. Tá. Acho que foram essas. E como é que foi aí a experiência da África do Sul? Bom, passamos 2 semanas na África do Sul. A primeira semana, pode continuar agora. Ele está aqui em cima. Pode continuar, aqui tem um áudio. Sim, nós tivemos 2 semanas na África do Sul. A primeira semana somente com atividades de integração dos jovens, né? Atividades culturais, atividades de lazer, visitas a museus, parques nacionais, a pontos turísticos e atividades assim integrativas, justamente para manter essa relação com os outros jovens e diminuir, de certa forma, essa rivalidade e uma possível violência que poderia gerar no torneio que foi realizado na segunda semana. Havia essa possibilidade? Sim, porque quando se trata assim de um festival mesmo, assim, era um torneio de futebol, mas com uma nomenclatura de festival. Mas só que jovem quer ganhar, né? Então você precisa arrumar assim... É do ser humano isso. Você precisa criar condições para que essa rivalidade não seja levada para dentro de campo. Então, atividades assim culturais mesmo, assim, atividades participativas, dinâmicas de grupo, isso a todo momento na primeira semana era feito. E esses 3 tempos, quando vocês estavam para jogar com outra equipe, era feito ao primeiro tempo conversado e o terceiro tempo, como é que era feito? Com tradutores, entre si? A todo momento nós tínhamos, né, os voluntários para a Copa do Mundo, os intérpretes acompanhando os meninos, né? Com o pessoal aqui da América do Sul, o diálogo por ser em espanhol é mais fácil, né? Mas agora com o povo da África, muitos povos africanos falam os dialetos, falam em francês, aí já complica. O próprio inglês é diferente do inglês, né? O inglês já é outro, já é. Sim, era um pouco difícil, mas sempre com o intérprete ele favorecia essa relação no primeiro e no terceiro tempo. E no dia a dia também. E qual foi como é que foi a participação da equipe aqui do Brasil? Sim, como eu falei para vocês, a gente nunca leva um jovem assim imaturo que nunca participou de um evento desse. Então todos os 4 jovens que nós levamos para a África agora em 2010, eles já tinham participado ou de um sul-americano ou de um outro torneio internacional. Né? Que eles já sabem como que é a metodologia, como que é a rotina, principalmente num evento como esse, e da responsabilidade que a própria instituição tem, no papel que a instituição tem de representar um país, né? Ainda mais a dimensão do Brasil. O Mike, o Fábio, a Emily e a Daniela, todos os 17 anos. Sim, a Daniela, por exemplo, já tinha ido para a África no ano passado e para o Chile em 2008. Quantos jogos o Brasil jogou? 10 jogos. Ganhamos 5, empatamos 1 e perdemos 4. Então, vocês foram bem pra caramba. Nós pegamos uma colocação entre 9º e 16º. Quantos participou? 32, né? Vocês ficaram numa boa colocação. Sim, que muitos países não adotam essa metodologia educacional. Então eles foram lá para competir neles. Embora eles desenvolvam um projeto social, mas é um projeto social, por exemplo, que enfatiza assim, a questão de prevenção de HIV em alguns países. Para que o leitor possa entender, as dimensões da rua, era fechada uma rua, uma quadra, ou qual espaço era usado? Nós utilizamos assim, a nomenclatura do nosso projeto como futebol de rua, mas só que
nós não temos assim um local específico para o jogo. O espaço de jogo vai ser o espaço que você vai ter ou na sua instituição ou no local onde você vai estar. E lá na África do Sul, como é que foi? No caso da África do Sul, eles montaram uma arena né, semelhante a essas de showball, de mesmas dimensões de 40 por 20, semelhante a uma quadra de futebol society. Ok. Mas só que eles montaram isso dentro de uma favela, dentro de uma comunidade bem carente. Onde que é? Alexandra, né? Alexandra. Só para entender mais em relação a quando as regras são definidas. São 4 jogadores contra 4 jogadores, é isso? São 5. 5 jogadores. Que nem futebol de salão mesmo. Um goleiro e 4 de linha. Futebol de salão, quer dizer... Obrigatoriamente com 2 meninas participando. Tá, mas as regras elas se assemelham basicamente a quê? Futebol de salão, alguma coisa parecida? Eles fazem um apanhado entre futsal, futebol de society, futebol de campo também, e incorporam outras regras também do futebol de rua mesmo. Tem juiz? Não Se eles definirem as regras, não precisa ter juiz. Não tem juiz. Olha que pergunta inteligente pra caramba, não tem árbitro. Nesse festival... E quando um gol é duvidoso, há aquele embate entre... Sim, justamente. Por não ter essa figura do juiz, a responsabilidade de condução da partida fica inteiramente a cargo dos jovens. Deles. Então, todos esses acordos, quando vai ser falta, como que vai ser assinalada essa falta, todas essas questões são... Foi falta, não foi? Aquela coisa de criança quando a gente joga na rua. Quando você futebol de rua, né? Porque traz essa situação na rua. E isso é justamente para incentivar ali o diálogo e o acordo, chegar a um consenso comum. E essa é difícil, Não, na prática não é. Na prática não é porque todos já vão com essa mentalidade, né? Já foi discutido isso, já foi vivenciado em outras esferas, né? Ou a nível nacional, a nível regional. Então todos os jovens já estão preparados para isso. Com a seleção brasileira ocorreu algum lance assim? Sim, um gol mal interpretado, que a bola correu por cima da linha, foi gol, não foi gol, não foi, daí para evitar a discussão a gente acabou... Você seria capaz de lembrar a seleção contra quem vocês jogaram? Olha, eu tenho tudo anotado, mas eu posso citar uns 5. Sim. França, Senegal, Sérvia, Colômbia... Colômbia é da Alemanha? Não. Colombianitos, um projeto da Colômbia mesmo. Colômbia, entendi outra coisa, desculpa. E Inglaterra. Vocês pegaram boas equipes europeias, né? Que Sérvia, bastante. Tradição em futebol, é isso? Tradição em futebol? Eles têm que a FIFA, ela tem muitos projetos sociais, principalmente na África e na América do Sul, né? Por conta assim, de questões sociais. Né? Desses 5 você citou, a seleção é de quem? Oi? Dessas 5 equipes? Nós ganhamos? Os resultados eu não vou ter. Mas eu tenho tudo marcado ali, os resultados dos 10 jogos eu posso estar passando para vocês. Bom, eu imagino que depois que vocês voltaram e tal, esses jovens, vocês conversaram com eles para ver assim o que ficou, né? Sim. Aquele compartilhar, aquela que eu aprendi no intercâmbio, na conversa com os outros. Qual que é o retorno que eles te deram? Sim, foi uma experiência bem bacana. Quando nós retornamos aqui, eles foram eleitos entre quase 300 educandos da Fundação. Foi um processo assim democrático? Entrou muita questão assim, da participação nas atividades aqui dentro, assistir da inscrição, a questão da disciplina e principalmente a participação deles no colégio também. Eles foram eleitos. E daí eles foram selecionados, né? Nós não gostamos muito dessa palavra, mas precisavam enviar 4 representantes. E a obrigação que eles tinham é que no final dessa viagem eles contassem através de uma apresentação, né, em PowerPoint, que eles mesmos produziram para todos os outros educandos. E eles falaram das experiências todas que eles tiveram nessas 2 semanas e eles concluíram com uma mensagem, né? Qual a mensagem, o que mais tinha marcado para eles. E o depoimento do Fábio foi muito interessante, que ele disse que a coisa que mais marcou para ele, que todos os dias, no trajeto do alojamento para o local das competições ou para os passeios, nós sempre encontrávamos com crianças, né? E sempre nós estávamos com os uniformes do Brasil e aquela festa toda, os brasileiros, os estrangeiros, para todas as delegações, mas pelo Brasil, acho que pela proximidade, pelo carisma,
E a criançada vinha, pegava. Pela camisa. Sim. E daí no último dia, essas mesmas crianças vinham e choravam, né? Porque a gente estava indo embora. Eu não sei se porque a gente dava muito presente, a gente dava carinho, atenção, chocolate que a gente estava comendo, a gente tinha refrigerante, tudo. Muito carentes essas crianças. Complemento com o que ela fez para encerrar a matéria. A pobreza lá é diferente da nossa? Acho que carente, acho que todos nós somos, né? Ou carentes de afeto, carente de forma... Mas a carência da miséria lá, vamos falar das pessoas... O pobre aqui no Brasil, ele não tem uma condição de vida que nós consideramos adequada, mas só que o pobre de lá não tem o que comer. Então acho que isso extrapola qualquer... É visível, a fome que eles passam. E problemas de saúde em decorrência de subnutrição. Falta de saneamento. Muito magro. Isso é muito triste, muito triste. Eu acho que todo ser humano tem que ter essa experiência de viajar um dia para... Como é que os seus atletas viram isso de frente? Sim. Eles começaram a valorizar o pouco que eles têm. Porque eles também não vêm de uma condição muito fácil, mas só que eles perceberam que tem gente que está numa situação pior do que eles. E isso faz o ser humano mudar a sua forma de pensar, de agir, e é isso que a gente trabalha aqui na nossa instituição, justamente a transformação social. Obrigado, Adolfo. Muito obrigada.